A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu programa Falando de Bíblia. O que é que o irmão Fábio vai abordar hoje? Meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos em batalha. Batalha, irmão Fábio, contra quem? E por quê? Meus irmãos, nós estamos em batalha contra as trevas. Nós estamos em batalha contra as trevas. Mas essas trevas, dessa vez, ela é mais perigosa do que aquelas outras trevas que estão fora. As trevas que estão dentro, ela é mais perigosa do que aquelas trevas que estão fora. Pronto, agora o irmão Fábio começou a falar por parábola. Você sabe do que eu estou falando. Isso é terrível, é perigoso. Isso é uma quadrilha infiltrada dentro da igreja. É pior do que isso. Nem pode ser chamado de heresia, que isso é terrível. Você viu o título que eu trouxe no canal Tradição Católica, Demônios de Batina. Você sabe o que eu estou dizendo. Isso é terrível e ameaçador. E agora, meus irmãos, para completar, o CELAM manda ou vai pessoalmente alguns bispos que pertencem a essa organização levar um documento regido por eles, pela CNBB, ao Papa Francisco. Onde nesse documento tem muitas heresias contra a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um documento. Conversava com um amigo hoje pela manhã, nesse dia que eu estou gravando no sábado. É um sábado, eu conversava com ele nessa manhã sobre a questão desse documento, onde eu dizia para ele, é um documento, na realidade o nome desse documento deveria ser Carta do Diabo ao Papa, ou Documentos do Diabo para o Papa. Porque esse documento falava na exigência do que eles querem. Algumas coisas do tipo pedindo o fim do celibato. Espera aí. Um documento regido por esse povo do CELAM, por esses bispos que compõem o CELAM, junto com a CNBB, que isso é apenas uma filhinha da CNBB, redige um documento pedindo o fim do celibato. É a mesma coisa dizer: Jesus Cristo, você era para ter casado, você não era para ter vivido uma vida celibatária quando o Senhor veio a esse mundo. A mesma coisa dizer: não, Deus não pode ser celibatário, Deus tem que arrumar uma mulher e casar, ou arrumar uma deusa, sei lá, e casar. Dessa vez eles não pediram ordenação de mulher padre, mas nós sabemos que eles querem uma igreja sinodal, porque essa igreja sinodal vai conforme os seus pensamentos e os seus raciocínios, o que realmente eles querem.
E o que eles querem, irmão Fábio? Casamento entre homossexuais, ordenação de mulher padres ao sacerdócio, o fim do celibato e outras coisas mais. Ou seja, pessoas de outras religiões que não congregam a fé da igreja fundada por Cristo poder celebrar. Você poder ver um pastor protestante celebrando uma missa para os fiéis católicos. Você vê um bandista celebrando uma missa para um católico, para os católicos. Afinal, não é por um ecumenismo que lutam? Não é nesse caminho que andamos? Olha o que Jesus diz em João, capítulo 7, versículo 16. Põe na tela, diretor. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Volta para mim, diretor. Eles querem porque querem mudar, influenciados por Satanás, que é senhor deles. Eles querem porque querem mudar a doutrina da igreja. O que? Eu e você sabemos o que aconteceu com o rei Henrique VIII, quando foi pedir a autorização do Papa para que ele pudesse casar uma segunda vez. O Papa disse: por acaso eu sou maior que a doutrina de Cristo? Que fala que o casamento é indissolúvel e único. Eu não sou maior que a doutrina de Cristo, disse o Papa. Ele vai, separa a igreja da Inglaterra, e hoje é o que eu e você conhecemos, a igreja anglicana, separada da igreja católica. E sabemos que doutrina é essa anglicana, que até mulheres padres, e segundo os colegas me disseram, irmão, olha, até casamento de gay eles fazem. Essa tal anglicana. Conheço pouco sobre isso. Sobre essa seita, mas que é uma seita protestante. Olha, meus irmãos, o celibato não foi inventado pela igreja, como muitas pessoas me perguntam. O celibato, Jesus era celibatário, todos os apóstolos eram celibatários. Pedro era casado, mas quando ficou viúvo assumiu o celibato. Olha o que São Paulo diz sobre o celibato, presta atenção. Põe na tela, diretor, capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 1. Agora, a respeito das coisas que me escreveste, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Volta para mim, diretor. O que São Paulo está falando aqui? Do celibato. Se você vai para o versículo 7 até o 9, põe na tela, diretor. Olha o que diz. Versículo 7, do capítulo 7, 1 Coríntios 7, de 7 a 9. Ó. Pois queria que todos fossem como eu. Paulo era o quê? Celibatário. Mas cada um tem de Deus um dom em particular. Um este, outros aquele. Verso 8. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Mas se não podem guardar a continência, ou seja, a virgindade, case-se. É melhor casar do que viver, do que abrasar-se. Volta para mim, diretor. É melhor casar do que viver cometendo masturbação por aí, tendo relação sexual com um e com o outro, na sodomia, nas prostituições ilícitas, no sexo desregrado. É melhor o que se casar se não pode viver a castidade. Aí você vai para o versículo 32. Olha o que São Paulo diz. Põe na tela, diretor. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. 33. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar sua esposa. Volta para mim, diretor. Veja aqui, São Paulo está falando que o celibatário, que é o solteiro, cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e na alma. Por isso que está aí os corpos incorruptos dos santos, como São Padre Pio.
Por isso você olha para o capítulo 14, verso 4 de Apocalipse, está lá: os santos não tiveram relação com mulher, são virgens, celibatários. Para ver agora esses hereges pedir uma asneira dessa para destruir o celibato. Não, porque se os padres for casados, eles não vão ser viados, não vão ser gays, não vão ser homossexuais. Conheço muitos diáconos permanentes. Aliás, muitos não. Um que é casado, tem até filha casada. E que é gay, é baitola. O casamento, é sério que o casamento impediria os padres? Principalmente esses da teologia da libertação, que são vários deles, a maioria, são homossexuais, impediria deles ser homossexuais? Eles estão tendo relação com mulher ou com outros homens? Com outros homens, então não impediria. Quantos nós não conhecemos que são casados, que são homossexuais? São muitos, não são poucos. Então essa não é a solução é castidade, santidade, mandamento. Castidade. Guardar a castidade é mandamento. Olha o que Paulo diz aqui, ó, no versículo 34, põe na tela, diretor. A mesma diferença existe entre a mulher solteira, ou seja, a virgem, aquela que não é casada, que cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar o marido. Volta para mim, diretor. Aí está. Destruiu o celibato. Jesus foi celibatário. Jesus falou no capítulo 19, versículo 9, no celibato de São Mateus. Como destruir o celibato? Não pode destruir o celibato. Eu sei que o celibato não é um dogma de fé, mas o celibato veio de Jesus Cristo. Foi Jesus que falou no celibato, foi Jesus. Jesus disse: nem todos eram capazes de compreender o mistério do celibato, como nós vemos aqui. Ó. Vamos voltar para Mateus. Mateus. Nem todos são capazes, foi ele mesmo que disse. Por isso que esses bispos que estão pedindo isso, para destruir com o celibato, eles não compreendem a verdade, porque não são do reino. Se nós pegarmos na tradução da Bíblia, a Mensagem de Deus, diz que só os que são aptos por reino entendem o celibato. Bíblia da Mensagem de Deus, da edição de Loyola. Olha só, olha o que Jesus diz aqui, ó. Mateus 19, versículo 12. Põe na tela, diretor. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães, ou seja, já nascem impossibilitados para ter relação sexual. E há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, que são homens que querem ser mulher e mandam tirar as partes íntimas pelas mãos dos homens, né? Tiram as partes íntimas. Ou seja, querem, aqui fala o quê? Dos travestis, né? E há eunucos que a si mesmos se fizerem eunucos por amor ao reino de Deus. Há eunucos que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Volta para mim, diretor. Esse último eunuco, há 3 tipos de eunuco. O que já nasce, os que é feito pelas mãos dos homens, que é tirar as partes íntimas para, achando que é mulher. Homem é homem, é do jeito que Deus fez. Que tira, né, tudo fora. Faz a cirurgia, né? Para tirar as partes íntimas. Os homens que querem ser mulher, né? Conhecemos como travesti. E há o terceiro tipo de eunuco, que se fizer eunuco, se fizer o que? Celibatário, por amor ao reino de Deus. Essa tradução diz: só quem é do reino compreende. Jesus diz: quem puder compreender, que compreenda. Quem são eles? São os padres, são o que? São os celibatários, são os magistérios, os bispos, padres da igreja. Se acabar com o celibato, como é que vai se cumprir a palavra no final de Apocalipse 14, versículo 4, aonde o Cordeiro está, os santos estão. Quem são eles? Eles são aqueles que não tiveram relação sexual com mulher, ou seja, são virgens. Na boca deles jamais se achou a mentira, mas nunca vão conseguir destruir o celibato. É certo que as profecias dizem que vai vir um Papa negro, que esse tipo aí da teologia da libertação vão eleger um Papa falso, e esse Papa negro destruirá o celibato, destruirá os dogmas, pelo menos tentará para eles, aparentemente mentindo para o povo.
Mas os conservadores, a resistência, continuará às escondidas como nas catacumbas, como você hoje vai a Roma e visita as catacumbas, Santa Priscila, as catacumbas, lá e você vai ver onde os cristãos onde celebravam os santos sacrifícios nas catacumbas. Um pequeno fiel diz, que possa estar até enganado, a profecia de La Salette, que o pequeno fiel continuará unido até o momento exato que Deus marcou, onde esse pequeno fiel entre bispos, padres e um remanescente de leigos fiéis conservadores vão permanecer na doutrina, as escondidas, onde haverá um conclave verdadeiro e elegerá, logo na queda do Papa falso, um verdadeiro Papa. E a igreja terá o seu oásis. Outra vez. Os que são fiéis à sã doutrina. O que foi que os apóstolos ensinaram? O que foi que Paulo ensinou para o bispo jovem Tito, recém-ordenado? Veja só. O que São Paulo disse para Tito, meus irmãos. Recém-ordenado, olha só. Tito foi ordenado bispo por Paulo, assim como Timóteo. Olha só. Se você pega Tito, capítulo 1, põe na tela, diretor. Tito, capítulo 1, versículo 9. Põe na tela, diretor. Firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, doutrina ensinada, olha aqui, ó. Doutrina da igreja, ó. Para poder exortar, ou seja, ensinar, segundo a sã doutrina da igreja fundada por Cristo, e a rebater os que a contradizem. Volta para mim, diretor. Aqui está, meus irmãos. Essa pequena resistência que há em todas as dioceses, não é? Onde são governadas pela teologia da libertação, há um pequeno grupo de conservadores, um pequeno grupo de pessoas, onde elas recebem assistências de alguns padres conservadores, padres da linha carismática, não é? Há um pequeno grupo que ainda, e nós podemos ver isso, eu hoje sou conservador, mas estou aqui graças ao impulso que me deu a renovação carismática católica, sem ela não tinha chegado aonde cheguei, mas que levou o povo de novo a adorar Jesus, que a teologia da libertação não faz. A Eucaristia é apenas uma partilha do pão entre os pobres. Deus se manifesta nos pobres para a teologia da libertação. Para nós, Deus se manifesta na Eucaristia, centralidade da fé, só o pão vivo descido do céu, dogma eucarístico. Então Jesus é o pão vivo, centralidade da fé. Mateus capítulo 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A teologia da libertação não busca em primeiro lugar o reino de Deus, mas a igreja de Cristo sempre conservou a sã doutrina dada por ele, busca em primeiro lugar o reino de Deus, o resto é acréscimo. As pessoas dizem assim, olha, Santa Dulce dos Pobres era da teologia da libertação. E eu aprendi com Santa Dulce dos Pobres. Hoje, não posso falar mais nada, porque já falei demais, mas esquece que Santa Dulce dos Pobres formou um pequeno grupo para combater o comunismo. Como que Dulce dos Pobres era da teologia da libertação, se a teologia da libertação é comunista, esquerdista? E colocou o governo dela lá no poder, que está hoje, ou seja, que ainda vai ser empossado 1º de janeiro. Como assim? Se Santa Dulce dos Pobres combatia com um pequeno grupo que ela organizou o comunismo. E em várias dioceses, esses pequenos grupos de combate ao comunismo. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que Paulo ensina para seu discípulo, o jovem bispo Tito, a aprender a doutrina da fé, para saber ensinar segundo e exortar a sã doutrina e a rebater os que contradizem. Por que a teologia da libertação manda queimar a Bíblia da Ave Maria? Vocês sabem, rapar fora? Para colocar o catecismo deles no lugar. A Bíblia da pastoral. Eu já tenho dito aqui em outros vídeos. Meus irmãos, vá se acostumando, porque não vai ser muita apologética mais que nem era.
refutando o protestantismo, porque agora não tem um inimigo mais perigoso do que o protestantismo. O protestantismo está fora, mas tem um inimigo que está dentro da igreja infiltrada, da teologia da libertação. O padre da tua paróquia, porque é a maioria das paróquias e das dioceses, e tu não sabe disso. E que tu precisa saber. Aquele anel preto, muitas das vezes que você viu, aquela aliança preta no dedo do teu padre, tu sabe o que é aquilo? Tu não sabe o que é aquilo, né? Mostra que ele muitas das vezes ali já está mostrando que realmente ele é. Da teologia da libertação. Outros não usam nada, aliança nenhuma. O padre tem que usar uma aliança de casamento com Cristo, com a igreja. Tem deles que não usam nada. Como você reconhece, irmão Fábio? Me ensina como reconhecer um padre da teologia da libertação. Veja, o padre da teologia da libertação, até no sacramento é fácil de você reconhecer um padre da teologia da libertação. Por exemplo, quando o padre da teologia da libertação, ele realiza um batismo, o sacramento do batismo. Aí ele vai dizer assim, quando ele batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai dizer agora, ele é um novo cristão na comunidade. Eles usam muito o termo comunidade, socialismo, fraternidade, fala muito em fraternidade, fala muito na comunidade de um povo. Eles não trazem a cada pessoa refletir em si mesmo, se converter e mudar de vida. Quando a pessoa é batizada, ela se torna o quê? Membro do corpo de Cristo, de sua igreja, mas se torna uma nova criatura pelo batismo. João capítulo 3. Quem não renascer da água e do Espírito não entra no reino. Então o batismo nos dá acesso ao reino de Deus. O céu se abre para nós, nos tornamos filhos de Deus. E recebemos o Espírito Santo. Esse povo da teologia da libertação não ensina isso. Isso é o que? As três virtudes, as três razões teológicas do batismo. Gálatas 3:27, todos vós que fostes batizados vos revestistes de Cristo. É ruim de alguém da teologia da libertação dizer isso. Não fala na confissão. Não... Outra maneira de você conhecer é que não falam na confissão, não fala na presença viva de Jesus real na Eucaristia, centralidade de nossa fé. Não falam. É fácil distinguir. Muitas das vezes são críticos. Reclama do sistema, fala no projeto de Deus, como se Deus tivesse arquitetado um projeto para salvar a humanidade. Não. Jesus já salvou na cruz do Calvário a humanidade. Cabe agora a cada um de nós, em particular, no corpo místico do Senhor, que é coluna e sustentáculo da verdade, examine-se o homem a si mesmo, e assim como a deste pão e deste cálice, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, 27. Oração, adoração a Jesus Eucarístico, rosário. Não é para com os padres e bispos da teologia da libertação. Politiqueiros, porque afinal, a teologia da libertação que entrou pela KGB, entrou aí através do Concílio Vaticano II. E então deram crédito, deram asas a teólogos da teologia da libertação. Isso foi entrando, impregnando-se dentro da igreja, e hoje nós temos a nossa igreja tomada pela teologia da libertação. Você de que lado está? Gosto muito do professor. Se todos fossem como o professor que tem aqui escrito nesse canal. Ele disse, irmão, pode falar meu nome, mas eu não vou falar. O professor disse para mim esses dias, irmão, eu já mudei mais de 40 paróquias. Porque os padres começam a fazer coisa errada e eu resisto na cara. Eu corrijo na cara. Se todos fossem como Anderson Reis. Mas vai chegar a hora em que a pequena oposição à teologia da libertação vai se manifestar e o Senhor vai dar a força à sua igreja. A igreja está sendo encurralada. A igreja está sendo amedrontada. A igreja verdadeira. Ela está se avulgentando. Quantas das vezes nós não vimos, meus irmãos, sacrilégios e mais sacrilégios? Quem não assistiu no canal do Bernardo Custer,
a série Eles Estão Entre Nós, onde você viu mais e mais abusos litúrgicos. Padres que faziam assim como se estivesse num acampamento, colocar a toalha do altar no chão, que é o véu do Cristo, e só colocar a estola em cima da camisa e celebrando uma missa sentado. Outros usando bolo, um quarto de um porco no lugar da Eucaristia, da hóstia. Quantas profanações umbandistas. E você viu essa campanha da fraternidade, que é ecumênica no que deu, padres colocando pastores para concelebrar. Aconteceu isso no estado de São Paulo. Mais e mais abusos litúrgicos. Agora é missa do vaqueiro, agora é missa do cangaço, missa afro, não é? Estão inventando o diabo a quatro, esse povo da teologia da libertação. Meus irmãos, é hora da resistência se reunir. É hora da resistência mostrar que está unida em oração, em adoração, estudando a doutrina, a tradição da igreja, a patrística, conhecendo a fundo essa doutrina. Porque nós começamos agora, e nós vimos nessas políticas da teologia da libertação, esquerdista e marxista se manifestar. Eles estão se manifestando. Eles querem uma igreja sinodal para o Brasil. Um irmão disse nos comentários: irmão Fábio, você está enfrentando coisa pesada. Pois é, irmão. Eu faço igual Daniel Silveira. Se nos assassinarem, morreremos como mártir da verdadeira igreja. Mas a verdade tem que ser falada. A verdade tem que ser pregada e anunciada, meus irmãos. É hora de nós, conservadores, carismáticos, tradicionalistas, deixar as nossas diferenças de lado e nos unir. Formar nossos grupos com os nossos padres e bispos que ainda são fiéis à sã doutrina da Igreja de Cristo, que é coluna e sustentáculo da verdade. É hora de nos movimentar. Bernardo Custer está convocando o Brasil, os conservadores, os que são conhecedores fiéis a essa doutrina para isso. O Tiba, tem aqui o canal no YouTube de Tiba. Tem outro também, Católicos de Verdade, do nosso irmão também. São canal como do Padre Paulo Ricardo, canal como do Padre Wander de Jesus Maia, padres conservadores, o Bispo Dom Adair, e tantos outros que está alertando a nós que somos fiéis a essa doutrina da Igreja de Cristo, a tomar posição. Está na hora, católico, de sair de cima do muro, deixar de ser frouxo. Está na hora de reagir. Comece, como eu começo, irmão Fábio, se unindo aos que são fiéis a essa doutrina. Fazendo reuniões para adorar Jesus, para rezar rosário, para entregar nas mãos da Virgem Maria. A igreja, através da oração e do sangue dos mártires, derrubou os imperadores, o Império Romano. Entende? É por aí que nós temos que seguir essas pegadas dos primeiros cristãos. Certo? Então tá aí, meus irmãos. Vamos ser fiéis a essa doutrina. A doutrina da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: a doutrina que eu dou não é minha, do Pai que me enviou. Então, meus irmãos, vamos continuar. Não esqueça aquele like, compartilhe. Compartilhe este vídeo. Compartilhe esse vídeo. Deus lhe abençoe abundantemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.